Glória a Deus, amém. Cumprimente os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus, graças a Deus pela oportunidade, que nós estamos tendo. Os nossos irmãos que estão em casa aí, adorando a Jesus. Quero saudar a todos com a paz do Senhor, amém. Abra a tua Bíblia, Juízes, capítulo de número 6. Louvado seja Deus. Juízes, capítulo de número 6. Nós vamos estar lendo a palavra do Senhor. Eu quero estar lendo, juntamente com a igreja, o versos de número 7, que diz assim, Juízes, capítulo de número 6, versículo de número 7. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta, que lhes disse, assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão. E vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. E disse, eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não deste ouvidos à minha voz. Versículo de número 13. Respondeu-lhe Gideão, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livre Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Versículo de número 16. Tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Amém? E a igreja pode se assentar e aplauda fortemente ao Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração para nós estarmos falando acerca de Gideão, acerca do povo de Deus. A opressão que o povo de Deus estava vivendo, um tempo de opressão, estavam sendo oprimidos pelos midianitas, e nós conhecemos o livro de Juízes, e nós sabemos que o povo vivia esse tempo de muitas perdas, de opressão, por conta da desobediência, porque o povo se virava contra Deus, se colocava de costas para Deus, e Deus ele permitia que algumas coisas viessem a acontecer e causava ao povo de Israel opressão, causava destruição, causava angústia, causava muito sofrimento. E neste tempo o povo de Israel estava passando por um período de 7 anos de muito sofrimento, muita dificuldade, onde nada do que eles produziam, eles podiam desfrutar. Eles não estavam desfrutando de nada mais daquela terra. Ainda que eles estavam na terra, eles não estavam desfrutando do que a terra produzia. Porque o inimigo não permitia. Se a terra desse os frutos, o inimigo ia roubava. O inimigo não deixava eles se satisfazerem da terra que eles estavam vivendo. E Deus estava permitindo tudo isso. Entanto que Gideão, ele vai malhar trigo no lugar de pisar uva, num lugar fechado, onde é muito difícil. Ele estava lá, trabalhando o trigo, escondido, buscando meio para sobreviver, porque eles não podiam desfrutar de nada da terra. Eles não podiam desfrutar dos benefícios da terra. E por que eles não estavam desfrutando dos benefícios da terra? Por conta da desobediência, por conta da ingratidão, por conta de não guardar os mandamentos do Senhor. Por conta disso, eles não estavam desfrutando dos benefícios da terra e estavam vivendo uma opressão do inimigo. Só que a palavra do Senhor diz que houve um clamor. Foi o versículo que nós lemos, que é o versículo de número 7, que fala, tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor, Deus enviou o quê? Um profeta. A Bíblia não fala quem foi esse profeta, mas Deus levantou alguém para trazer uma boa notícia para aquele povo. Independente do que o povo havia feito, independente do pecado que estava, independente do tempo que tinha se passado, houve um clamor e houve resposta de Deus para aquele clamor. Deus não olhou para aquele povo sem misericórdia e sem vontade de acudir o povo.
Era um tempo de muita opressão. E o povo não estava desfrutando da terra. Não estava desfrutando dos benefícios. Estava oprimido, angustiado, sofrendo. Deus levanta um profeta. E Deus começa a falar para aquele povo aquilo que aquele povo precisava ouvir. Lembra que eu tirei vocês da terra do Egito. Vocês estavam sendo oprimidos na terra do Egito. Eu tirei vocês de lá. Vocês estavam sendo escravos de Faraó. E eu tirei vocês da opressão. Eu trouxe vocês para esta terra que mana leite e mel. Eu dei para vocês. E eu falei para vocês que não era para vocês servirem os deuses dos cananeus. Mas vocês serviram os deuses dos cananeus. E por conta disso sobreveio todo este mal. E eu comecei a observar como Deus ele responde um clamor, independente de todas as coisas. No meio de uma opressão, no meio de uma angústia. Como ainda tem profeta no meio do pecado falando com o povo. No meio das coisas erradas, ainda tem profeta. Ainda que Deus tenha se virado as costas, não foi um profeta que se levantou para dizer, vai tudo bem, isso é uma aprovação. Foi um profeta para falar que Deus estava abominando o pecado na terra. E além de estar abominando o pecado na terra, Deus estava abominando o pecado no meio do povo dele. A idolatria estava no meio do povo de Israel. Mas no meio de tudo aquilo, olha, presta atenção. Deus ainda estava ouvindo oração. Deus ainda estava levantando o profeta. E a presença dele ainda estava no meio do povo. Deus ainda estava ouvindo o clamor. Ainda surgia profeta no meio da congregação. E Deus ainda estava enviando a presença dele para trazer livramento no meio de toda a opressão. A palavra do Senhor diz que o anjo do Senhor visita Gideão, malhando trigo no lagar. E aí a presença de Deus. Nós lemos aqui a palavra do Senhor no meio da opressão. Presta atenção, clamor. Porque você tem que clamar, você tem que continuar clamando. Não fica perguntando os porquês, por quê? Porque clama. Clama a mim, eu responder-te-ei. Clama a mim no meio da opressão, clama ao Senhor. Deus levanta o profeta. Dê ouvido aos profetas. Dê ouvido aos profetas, não endureça o coração para a palavra do profeta, não endureça. O profeta ele foi enviado porque o povo clamou. O profeta foi enviado porque Deus ouviu o clamor do povo. E é necessário que o profeta falasse aquelas palavras, porque o povo precisava entender que tinha idolatria no meio. E a presença do Senhor vai até Gideão. Gideão fica surpreso com a presença do Senhor. Gideão se sente o menor. O anjo fala, homem valoroso, vai nessa tua força. E ele fala, mas quem sou eu? A tribo que eu pertenço é a menor. Da casa do meu pai, a minha família é a mais pobre. E da casa do meu pai, entre meus irmãos, eu ainda sou o menor de todos. Mas é você, Gideão, que eu estou escolhendo neste tempo de opressão, neste tempo de angústia, nesse tempo que a igreja está clamando. É você, Gideão, que eu estou visitando. É você, Gideão, que eu estou falando. É você, Gideão, que eu estou colocando de pé. É você, Gideão, que está ouvindo minha voz. É você, Gideão, que está ao encontro comigo. É você, Gideão, que eu vim anunciar a boa notícia no tempo da opressão. É você, Gideão. A família é pobre, você é o menor de todos, é o mais desprezado. Parece que não sabe nem o que está fazendo, porque está malhando trigo no lagar. Você está ficando bobo, labarrastei, clibias. O que você está fazendo? Nada a ver isso daí.
Eu estou fazendo o que dá para fazer no tempo da opressão. No tempo da angústia, eu estou fazendo o que dá para fazer. Para que isso de Deus? Eu não vou passar fome. Eu não vou deixar minha alma perecer. Se dá para colher, eu vou colher. Se é dessa forma que eu vou sustentar a minha família, é dessa forma que eu vou sustentar a minha família. É dessa forma, pode parecer loucura para quem não malha trigo no lagar, mas para mim está servindo de sustento. Parece loucura para quem não tem coragem de ter trabalho, de malhar o trigo, de tirar toda a palha do trigo em um lugar fechado, onde não bate vento, onde não tem nada que coopere. Mas quando você quer fazer, você faz, ainda que nada coopere, ainda que você tenha mais trabalho. Mas o Senhor está te visitando nesse teu lagar, porque Ele é fiel. Eu acredito que Gideão também orou. Eu não sei quantos oraram, porque eu estudei essa palavra aqui, li. Falei, meu Deus, mas como tinha gente que não orava também, viu? Como tinha gente que não orava. Uma coisa eu sei. A Bíblia não fala quem orou e quantos oraram. Mas eu entendi pelas Escrituras Sagradas que teve um povo que orou. Tinha um povo que estava disposto a vencer. Que queria vencer. Eles não podiam fazer nada, a não ser aquilo que Gideão estava fazendo. E a Bíblia não relata mais ninguém que fez aquilo. Mas ele fez. E estava dando certo. Trabalhoso, mas estava dando certo. Estava difícil, mas estava dando certo. Ele precisava do trigo. Ele precisava guardar para o inimigo não roubar o que ele estava fazendo, o trabalho que ele estava tendo, mas a casa dele estava sendo alimentada. E vai saber se ele não alimentou outras pessoas também. Vai saber se ele não alimentou os vizinhos. Vai saber se ele não falou, eu reparto com você aquilo que eu tenho ainda que esteja difícil. Está difícil para mim, está difícil para você, mas aquilo que eu tenho eu te dou. E Deus bradou. O tempo passou, 7 anos passou, muita tristeza, muita angústia. Mas Deus bradou. E Deus fala, eu sou contigo. E algo que o Senhor trazia ao meu coração é que tudo que nós precisamos é só da presença do Senhor. Tudo que nós precisamos é só da presença de Deus. Quando o Senhor fala assim, olha, eu sou contigo, nós lemos aqui. E o Senhor fala assim, já que eu sou contigo, eu gostei tanto dessa tradução. Que ele fala assim, já que eu sou contigo, então você vai vencer os midianitas como se fosse um só homem. Já que eu estou com vocês, você vai vencer e não precisa temer. Já que eu estou na guerra com você, você vai vencer, você não precisa temer. Não precisa mais você temer. Gideão estava com o anjo do Senhor e Gideão não estava acreditando que era o próprio Deus falando com ele. Gideão não conseguia acreditar que Deus estava com ele, falando com ele. Mas Gideão preparou uma oferta. E ele foi oferecer aquela oferta. Ele colocou aquela oferta em cima de uma pedra. Derrubou todo o caldo. Preparou o carneiro, a farinha. E o anjo do Senhor tocou naquela oferta. E aquela pedra queimou como forma de aceitação. E eu quero dizer para você, pode oferecer o teu sacrifício de oferta de gratidão pela presença de Deus na tua vida. Labarrastei, quilibias. Oh, xaralamantrio, quilibiastei. Pode fazer isso. Oh, xaralabai, quilibiastei. Que Deus ele vai aceitar a tua oferta para mostrar para você que no meio desta opressão você não precisa mais temer. Porque o socorro do alto chegou na tua vida. Ofereça a tua oferta ao Senhor como forma de gratidão. Olha só o que Gideão faz. Ele pega um carneiro, ele mata, ele leva o carneiro, ele leva a farinha. Vamos pensar numa de mandioca mesmo. Faz o caldo e joga. Tem coisas que a gente olha, nada a ver isso daí. Deus não precisa disso, não. Pode trazer a tua oferta, Labarras. Traga a tua oferta, terra, Libia. Sei que Deus te visitou. Deus te visitou. Traga a tua oferta. Vai para a tua casa, como foi Gideão. Ele foi para a casa dele. E ele falou, eu vou levar uma oferta para o Senhor. E eu vou colocar a oferta na presença dele. E Deus provou que ele era com Gideão naquela peleja. A peleja ainda não estava vencida, mas ele já tinha certeza da presença.
gente sabe que lá na frente ele teve algumas dúvidas, mas independente de tudo, ele ainda estava caminhando. Ele não parou em nenhum momento. Ele já não estava mais lá no largar, ele já largou, porque ele falou, agora é o tempo de vitória. Foi muito bom, foi o que me sustentou, mas agora eu vou caminhar na direção que Deus está me dando, e Deus quer usar a minha vida para livrar o povo de Israel da mão dos midianitas e de toda essa opressão que o povo está vivendo. Uma terra fértil, uma terra que está produzindo, uma terra que dá fruto, e a igreja não pode desfrutar de nada. Porque está oprimido. Porque está cercado pelo inimigo. Mas Gideão estava de pé e hoje você é o Gideão. Você crê? Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Gideão entra para dentro da tua casa, guarda isso no teu coração com uma palavra profética, viu? E veio do céu agora, viu? Não está no meu esboço aqui não, viu? Veio não está não, viu? Receba em nome de Jesus Cristo a tua oferta pela palavra de Deus, da presença do Senhor na tua vida nesta peleja. Em nome de Jesus Cristo. Não foi o anjo que falou o que ele queria. Mas Gideão falou assim, eu sei o que eu vou dar para o meu Senhor, que vai agradar a ele. E se consumir com fogo, eu vou saber que realmente é o Senhor que está falando comigo. E Deus foi fiel. E a palavra do Senhor diz que Gideão, ele prossegue, ele começa a entender. Só que uma das coisas que primeiro o Senhor ele colocou no meu coração, me fez observar, é que Gideão ele tinha que derrubar o altar de Baal. E o altar de Baal estava ainda dentro da casa dele ainda, ó. Já pensou você é um escolhido e tem um altar de Baal dentro da tua casa? Deus te escolheu mesmo com o altar de Baal dentro da tua casa. Já pensou? Gideão, vai lá, Gideão. Vai lá para dentro da tua casa, do teu pai, e derruba aquele altar de Baal que está lá dentro. Você vai derrubar o altar de Baal e você vai levantar um altar para me adorar. Você vai derrubar. Você já pensou isso? Um Gideão com altar de Baal dentro de casa. Você já pensou isso, você que está na tua casa? Um servo escolhido por Deus com altar de Baal dentro de casa. Deus te dá a terra para você desfrutar, e no meio da terra você começa a idolatrar o que não é para idolatrar. Deus te abençoa e você começa a idolatrar. Às vezes a idolatria é um carro, às vezes a idolatria é um marido, é um filho, é um trabalho, às vezes a idolatria é um amigo. Não tinha nada, não tinha terra, não tinha nada. Aí quando Deus dá, consegue fazer da bênção a maldição. O povo de Israel fez isso. E era o povo escolhido. Vai lá e derruba o altar de Baal que está dentro da tua casa, que está atrapalhando a minha manifestação. Hoje vocês estão assim por conta do altar de Baal. E nós temos que analisar a nossa vida e saber o que é um altar de Baal, que me tira da presença do Senhor. Não é muito difícil da gente entender. Basta somente a gente observar o que é que me tira da presença do Senhor. O que é que eu faço que não é o momento eu está fazendo? O que é? Nós sabemos, muitas das vezes nós sabemos. Às vezes o Senhor está nos dando uma palavra, o Senhor quer falar conosco, mas a gente troca a palavra por nossa distração, pelo nosso celular, pelo WhatsApp, não tem nem nada para ver, mas a gente está procurando alguma coisa para ver, e não acha nada, mas está procurando resposta no altar de Baal. Abarrastei, cribias. Está cultuando Baal dentro de casa e acha que não está cultuando, mas está cultuando. Está cultuando. E acha que não. Não traz resposta nenhuma para você. Não resolve a tua opressão. Não alivia a tua vida. O Senhor fala, presta atenção, que está te tirando da minha presença. O que você está cultuando. Às vezes a gente acha que um culto é somente nós estarmos aqui. Não. Eu faço um culto na hora que eu vou dormir, quando eu lembro de agradecer a Deus pelo dia que Ele me sustentou. E eu coloco meu joelho no chão. Muitas das vezes é a amizade que está sendo o altar de Baal dentro da tua casa,
que é muito mais gostoso eu falar com os amigos do que eu falar com Deus. O altar de Baal pode ser amizade na tua casa. O altar de Baal pode ser a tua vida sentimental, quando ela te afasta dos propósitos de Deus. O altar de Baal pode ser o teu filho, ele pode te afastar do propósito de Deus. Cuidado, não é porque está no tempo de opressão que vai se entregar a qualquer coisa. Não, cuidado. Nós temos que saber. Temos que saber. Não podemos. Nós temos que saber andar com Deus. Qual está sendo o teu altar de Baal? Você vai derrubar o altar de Baal. Será que a gente tem coragem? O Senhor falou para Gideão. Gideão falou assim, eu não vou de dia. Estava com medo, mas ele fez. Você vai ter que fazer mesmo com medo. Derruba o altar de Baal no meio da tua casa. Aquilo que sustenta a obra maligna dentro da tua casa. Nós temos que entender. Eu penso claramente. Para mim, um exemplo, só um que eu vou dar. A rede social, para mim, é um altar de Baal, para quem não sabe, ó. A gente não tem coragem. A gente reclama que os nossos filhos não podem ficar na internet, mas a gente não tem coragem de cortar a internet dentro da nossa casa. A gente não tem coragem de pegar o celular e a gente está vendo que eles estão cultuando a Baal. E a gente não tem coragem. Gideão teve que ter. Ele fez à noite. Fez com medo, mas fez. Mas Deus estava naquele negócio. Deus estava naquele negócio. Quem tinha falado era Deus. Quem tinha falado era Deus. Deus que falou. E ele fez. Houve uma contenda. Vamos correr um pouquinho, né? Houve uma contenda aqui. Por conta que ele fez aquilo, queriam saber quem é que derrubou o altar de Baal. Quem é que derrubou? Quem fez essa bagunça aqui no nosso altar? Quem foi que fez? Traga para a gente aqui quem é que fez. Descobriram que foi Gideão. Fala para o pai de Gideão, manda Gideão para fora. Gideão não poderia ter feito isso, louvado seja o nome santo do Senhor. Aí o pai de Gideão fala, Joás, ele fala, bom, se Baal é Deus, que ele se defenda. Você vai ter que defender o teu Deus? Se Baal é Deus, ele que se defenda. E o Senhor livra Gideão. Mas o Baal foi lançado por terra e o altar do Senhor foi levantado. É isso que Deus ele quer. Você já sabe que o Senhor te escolheu, você é um Gideão, levanta o altar do Senhor dentro da tua casa. E é dentro da tua casa, porque foi dentro da casa de Gideão. Você é o Gideão. Foi dentro da casa de Gideão. Não adianta esperar por todo mundo, todo o povo, não. Faça você o que precisa ser feito. Louvado seja o nome santo do Senhor. Faça você. E a palavra do Senhor fala, e Deus ele foi trazendo ao meu coração, que Gideão, depois que ele derruba, Gideão ele começa a juntar um montão de gente. Ele vai para a tribo de Manassés, Aser, Zebulon, Naftali. Ele chama, ele convoca, deu 32 mil homens. Ele chama aquela multidão. E eu fico só imaginando a cena, se sentindo, né? O preparado. Agora eu vou ver se Deus está comigo. É onde ele pega o novilho e pede para Deus, novilho seco, a terra molhada e vice-versa, para eu ter mais certeza que você está comigo. Mas ele estava no caminho, ele ainda estava incrédulo, mas estava no caminho. E ele vai lá e pede para o Senhor. E ele está com aquele batalhão. Eu fiquei, meu Deus do céu. Ele chamou, vem Naftali, Aser, vem, que o Senhor vai nos dar vitória. Juntou um montão de gente. Gideão começou a chamar muita gente. Ele estava se preparando. Ele estava pensando que ele precisava de tudo aquilo. Ele precisava de tudo aquilo que ele estava fazendo. Ele achava que ele precisava de tudo aquilo. Aí o Senhor falou, ele ainda não tinha entendido que ele ia vencer pela fé. Que eu estava falando que eu era com ele, ainda não tinha entendido. E ele montou um exército imenso para combater. E foi fazer prova para ver se Deus ainda estava com ele. Deus estava. Só que Deus ele falou para ele, onde você vai com tudo isso? Para que tudo isso aí que você está fazendo? Para que tudo isso aí? Onde você vai com tudo isso aí? Aonde você vai? Eu mandei você mandar chamar tudo isso aí? Foi eu que falei para você chamar? Você preparou isso tudo por quê? Você está com medo?
Você nem sabe como que vai ser a tua vitória. Você está preparando muita coisa lá, barrastei. Por isso que o Senhor falou, está preparando coisa demais. Está preparando coisa demais, não sabe nem como vai ser a vitória. Está preparando muita coisa, você não sabe nem como eu vou te dar a vitória. Somente prossiga, vai fazendo o que Deus manda você fazer. Porque Deus, ele fala para Gideão, Gideão, eu não vou mandar você com esse monte de homem aí não. Tem gente demais, esse povo vai se vangloriar. E ainda Deus estava vendo que tinha pessoas no meio que só ia atrapalhar. Gideão não fala para o povo. Deus não fala para o povo, Deus fala para Gideão. Manda os covardes voltar. Deus já sabia que não ia dar certo com tudo aquilo. A intenção de Gideão era boa, às vezes a sua intenção é até boa, não é ruim. Mas Deus sabe o que presta e o que não presta, o que dá e o que não dá. Então deixa Deus fazer, continua ouvindo a voz do Senhor. E Deus, ele fala para Gideão, deixa eu falar uma coisa com você. Você só precisa fazer mais uma coisa, vai fazendo tudo o que eu te mando. Vai neste caminho e vai fazendo tudo o que eu te mando. Porque eu te escolhi, a minha presença está contigo. Você continua ouvindo a minha voz, presta atenção. Manda os covardes voltar, só fala isso. Volta os covardes para trás, volta para casa de vocês. 22 mil volta. Olha a bagunça que estava. Quando a gente quer fazer muita coisa, às vezes a gente tem bagunça. Traz quem não precisa trazer, confia em quem não é para confiar, sem a gente conhecer, mas calma, se você continuar dando ouvido para o Senhor, Deus vai colocar a casa em ordem, louvado seja o nome santo do Senhor, porque Ele já decretou a vitória, Ele já te escolheu, Ele decretou a vitória, só vai ouvindo a voz do Senhor. Não teve problema, não teve contenda. Não foi Gideão que apontou e falou assim, olha Joyce, você é covarde, volta, Soninha, você é covarde. Foi Gideão não, ele só falou, quem é covarde? Quem é? Não é você, Gideão, que vai escolher ninguém. Quem está escolhendo é o Senhor. Quem escolhe na obra é o Senhor, não é Gideão que escolhe. Gideão pode ser um escolhido, mas não é Gideão que escolhe para a peleja, não é. Quem escolheu foi o Senhor, manda os covardes voltar, voltou. Não precisou muita coisa, só despertou aquilo que já existia. Você é um medroso, labarrastei, quilibias. Xaralamantrio, quilibiastei. Não dá para você avançar, porque você está com muito medo. Ele só trouxe para fora o que já existia no coração, pelas poucas palavras que o próprio Deus mandou falar. Porque se dependesse de Deus, ele ia com todo mundo, porque foi ele que chamou. E às vezes a gente é assim, se depender da gente, a gente vai com todo mundo. E a gente se sente seguro quando tem muita gente para fazer com a gente, para trabalhar com a gente, para fazer a obra com a gente. A gente acha que só vai dar certo se tiver um monte de gente. Você não sabe nem como Deus vai fazer. Às vezes a gente pensa assim, o Fábio precisa ter muita gente lá, barrastei, quilibias, ou xaralamantrio, quilibiastei. Mas eu estou fazendo um milagre com você, Gideão. Eu estou fazendo um milagre desse jeito, Gideão. É assim que eu estou fazendo. É assim que Deus faz. Voltou 22, não adianta ficar birrento. O problema não é que Deus... Não, o problema é que você é medroso. Então volta. Voltou tudo para casa. Voltou. Mas Deus ainda olha e fala assim, ainda tem pessoas que não estão na postura. Mas Ele não revelou esse segredo para Gideão. Ele só falou assim, olha, vai lá no ribeiro, vai beber a água, que eu ainda vou te mostrar com quem você vai. Deus, Ele está fazendo uma seleção. Ele está selecionando quem vai estar contigo. Você crê nisso? Você crê nisso? Deus está fazendo uma seleção. Às vezes a gente acha que tem que ter muito, né? A igreja só é boa se tiver muita gente. A igreja só é de Deus se tiver muita gente. Se tiver muita gente, se tiver muita gente. O próprio Jesus na terra ficou com os 12. Quando ele prega que tem que comer a carne e o sangue, ele fica com pouco. Quer ir também? Tem que entender os propósitos. E o Senhor falou, vai lá, que eu vou mostrar para você. E nós conhecemos a passagem, aqueles que descem e bebem a água, lambendo a água, o Senhor, Ele separa. E aqueles que pegam a água na mão e levam até a boca, o Senhor separa. E os que pegam a água e levam até a boca são aqueles que têm postura para ir para a peleja. E o Senhor falava comigo, eu só vou levar para a guerra e só levo para a guerra quem tem postura.
quem tem posicionamento. Mas quem são esses? São aqueles que não reclamam, são aqueles que não faz forçado, são aqueles que entendeu que foi o Senhor que escolheu, porque não foi Gideão que falou assim, eu vou querer os que lambe, não foi Gideão que falou, mas eu quero muito, não. O Senhor falou para Gideão, entenda, Gideão, que quem vai se separar para estar com você sou eu. Entenda, Gideão, presta atenção, continua no caminho, continua ouvindo a minha voz, Gideão. Eu estou fazendo a obra, o milagre já está acontecendo. Eu estou preparando as pessoas certas para estar do teu lado. Quem é que não tem postura? Quem só faz forçado? Quem só ora por obrigação? Quem tudo acha, não precisa disso. Isso é um exagero, não tem postura. Porque para vencer que nem Gideão venceu, tem que ser pessoas de fé. Para vencer que nem Gideão venceu, tem que ser pessoas de fé. É só a gente analisar, mas será que eu tenho postura? Você reclama demais? Você acha demais, labarrastei, que libias? É tempo demais para um culto? Está exagerado demais? Ora demais? Tiago tinha um joelho de camelo, de tanto orar. Como? Por isso, fazia muitos milagres. Pelo amor de Deus, ele tinha um joelho de camelo, gente. Por favor. Andou com Jesus. Desculpa. E a gente tudo é demais, não tem postura. Anotei aqui, ó. Acha que não precisa fazer isso? Pastor Paulo vai orar, ora demais. Não precisa disso. Já oramos 1 hora, o pastor Paulo ainda me ora mais 20 minutos. 1 hora e 20 minutos de oração na segunda-feira. Não precisa disso. Para que está orando para os médicos se a pastora Patrícia... Esse não tem postura. A pastora Patrícia já orou por ele. Não tem postura. Dá não. Tem louvor demais o culto, labarrastei. Não tem postura. Não gosto do irmão que dá ensino. Não tem postura. Não tem graça o culto com jovens. Não tem postura. Para que dançar? Não tem postura. Não tem postura. Não tem. Não dá para estar na peleja. Não dá para estar na guerra. Não tem. Quem separa é o Senhor. Deus quer alguém que vai orar pelo presidente e reclama do presidente. Você vai orar para o presidente e reclama do presidente. Você vai orar para o médico e reclama do médico. Você vai orar pelo teu pastor e reclama do teu pastor. Você vai orar pelo teu líder e reclama do teu líder. Não tem postura. Mas quem faz a separação não é o homem. Esta foi a palavra que Deus ele deu. É tempo de opressão, o livramento do Senhor chega. A igreja está orando. Eu não estou falando da Remites, eu estou falando da igreja do Senhor Jesus. Os profetas estão de pé respondendo a oração. Labarrastei, que libias. Os profetas estão de pé e Deus está levantando Gideão neste tempo. Mas Ele está separando os 300. Labiastei, xaralamantro, que libias. Porque esta peleja, a igreja vai vencer pela fé. A igreja vai vencer pela fé. O Senhor, Ele coloca a tocha na mão, os cântaros. Deus coloca a trombeta para Ele tocar. Deus dá lá a direção. Ele coloca 3 fileiras de 100. Pelo Senhor e por Gideão vai ter que gritar. Imagine se está quem sem postura. Eu não vou gritar isso não, nada a ver. Nada a ver. Quem tem postura está posicionado mesmo que pareça que não precisa estar. Por que Deus queria aqueles 300 para fazer nada? Só para quebrar o cântaro e tocar trombeta? Para quê? A peleja do Senhor. Estou convosco, eu quero pessoas de postura. Quer eu para quê, Deus? Só para mim ficar aqui assim com a mão? Moisés ficou com a mão assim, ó. O povo lá na peleja e Moisés com a mão. Quando Moisés abaixava a mão, o povo perdia. Quando Moisés levantava a mão, o povo ganhava. Parecia que não tinha nada a ver, Labai. Xaralamantro que libiastei. Parecia que não tinha nada a ver. Deus só conta com quem tem postura. Parecia para mim, parecia para vencer daquele jeito, nem precisava nem dos 300. Para quê? E ainda tinha que ficar tudo na fileirinha, sem uma postura. Ó,
100, um atrás do outro. Vai gritar isso daí, Gideão? Podia ser uma outra música. Vamos cantar outra. Essa música eu não gosto. Canta outra. Tem postura não. Não tem postura para estar na peleja. Volta para casa lá. Xaralamantro que libias. Volta para casa. Não dá para contar com você. Não adianta. A pastora Patrícia só prega assim. E eu falo para Deus, Deus muda, mas Deus só me dá a palavra assim. Eu falo, Jesus, me ajuda. Me ajuda, Jesus. Volta para casa que você não tem postura nenhuma. Os covardes voltam, não reclama porque não é o homem que está falando, é Deus que está falando. Não reclama, porque Deus está lançando por terra a opressão do inimigo. Deixa Deus pelejar, peleja. Não dá para você estar, volta para a tua casa. Deus está revelando o teu coração. Não foi Gideão que foi apontar ninguém. Você serve, você não serve. Você serve, você não serve. Não. Dá, fica na posição. Fica. Você que é dos 300, fica. Fica, não reclama de nada. Faz tudo que mandar. Graças a Deus, só tinha quem fazia, né? Deu certo. Imagine se tinha um pimentinha lá, se exibir. Fica aqui, irmão. Quer ficar aqui, ó. Já viu? Fica aqui, irmão. Tem que ser assim, sem. Não importa se você está lá na frente, se você está atrás. O que importa é que você é um dos 300. O que importa é que Deus está contando com você. O que importa é que você não foi um covarde. É isso que importa. Mas fica na postura. É que Deus não erra mesmo. Quando chegou lá, já chegou tudo certo, né? Era só gritar e acabou. E é isso. Só gritar e acabou. Deus faz do jeito dele. Deus separou Gideão. Deus separou os 300. Ainda tinha outra parte aqui. Os efraítas. Deixa eu ver se é certo os nomes que eu estou falando. Muito interessante. Achou ruim com o Gideão. Achou ruim. Porque o Gideão foi para a peleja e não chamou eles para pelejar. Os efraítas, acho que são Efraim. Achou ruim com o Gideão. Aí depois que o Senhor Gideão tocou, pelo Senhor para Gideão, toca a trombeta, quebra o cântaro, faz bagunça, faz barulho, e Deus assustando o inimigo opressor, e eles começam a brigar, um começa a matar o outro, mas ainda sobrou um resto, e Gideão teve que perseguir o inimigo. Aí só que ele começa a chamar outras tribos, e nesse ele chama os de Efraim. Pra quê? Não me levou para a guerra por quê, Gideão? Olha aqueles salários, Zezé. Diácono José Carlos. Lá no capítulo de número 8. Gideão, por que você não levou a gente para vencer os midianitas? Por que o Senhor não colocou a gente no meio dos 300? Porque não sou eu que faço a separação, é Deus. Porque não sou eu que escolho, é Deus. Mas Gideão, ele não foi irônico. Gideão não foi exaltado. Gideão falou assim, nossa, nós somos só um rabisco de vocês. O que vocês fizeram é muito mais, porque eles ainda mataram dos midianitas e mataram príncipes. Não matou qualquer um. Tem para todo mundo a obra. Eu não sei qual que é a tua hora. Eu não sei se é daqui a pouco, depois que tocar a trombeta, quebrar o cântaro, eu não sei. Só que Deus ainda vai mandar te chamar, labarrastei, quilibias. Deus ainda vai te tirar do teu conforto, lamantrio, quilibiastei. Oh, xaralabai, quilibias. Deus ainda está contando com você para destruir essa opressão maligna. Deus ainda vai mandar te chamar. Se chegar reclamando, ainda vai dar certo, porque ele chegou reclamando, Efraim, hein, pastor Paulo? Ainda chegou reclamando, ainda vai dar certo, porque Deus está garantindo. Ele falou, calma, não reclama não. Gideão, ele falou assim, eu fiz menos do que vocês. Eu só quebrei o cântaro, né? Só fiz isso. Quem fez isso aqui tudo foi Deus. Você ainda foi lá, matou os príncipes, matou os reis. Você fez muito mais. Deus ainda tem muito mais para colocar na tua mão. Ainda que você não seja dos 300, para a gente encerrar a mensagem, Deus ainda tem muito mais para você fazer. Não importa se venha com sentimento, com inveja, não importa como venha. Depois lê o capítulo de número 8. Não importa como você chega, o importante é que você vai fazer parte desta guerra. Eu não sei qual é o tempo da guerra, porque a guerra não foi só tocar, ali foi só o começo da vitória. Mas ainda para frente tiveram que perseguir, ainda tiveram que matar mais gente, até completar.
E essa guerra vai continuar. Mas o Senhor já tem nos capacitado, já tem levantado os seus. E a igreja entende que é tempo de nós vencermos toda essa opressão e dar a volta por cima, porque o Deus de paz está conosco. Gideão, ele entendeu, quando ele ofereceu o sacrifício, entendeu que o Senhor era com ele, ele falou, o Deus de paz está comigo, o Deus de paz está contigo, o Deus de paz está contigo. Então aplauda fortemente ao Senhor pela presença dele. Lembra da oferta. É tempo de vencer a opressão. Lembra do sacrifício pela presença, Gideão. E vence essa peleja em nome de Jesus. Amém?